Boa noite. Hoje eu vou apresentar o meu trabalho de conclusão de curso, que tem como tema efeitos da ingestão de bebidas matinais com ingredientes ácidos e abrasivos e do tempo de espera para a escovação habitual na rugosidade dentinária. Esse trabalho tem como autor eu, Marcelo Santos Leite Filho, e é orientado pela professora Andréa Nóbrega Cavalcante. Nessas últimas décadas, nós temos acompanhado o crescimento constante das pessoas buscando por mudanças de estilo de vida, optando por um estilo de vida mais saudável, seja uma busca por um esporte ou até mesmo uma simples mudança de hábito alimentar. Eu sou um exemplo dessas pessoas, como está representado na imagem. Eu tornei o esporte uma prioridade na minha vida e tento ter uma rotina mais saudável possível. Dentro dessa mudança de hábito alimentar, um que veio ganhando bastante força, principalmente depois da pandemia da Covid-19, foi a ingestão do shot matinal, essa bebida que tem ingredientes ácidos e abrasivos, que surgiu no intuito de uma possibilidade de se aumentar a imunidade. Mas aí cabe o questionamento. O shot matinal, ele é um hábito saudável? Lógico que quando eu faço essa pergunta, eu estou me restringindo à odontologia, mais especificamente ao nosso foco da pesquisa, que é a rugosidade dentinária. Mas para a gente tentar responder, nós temos que entender alguns pontos. O potencial de desgaste dos dentes ele pode ser intensificado em desafios erosivos ou abrasivos. Ou seja, nós temos ácidos com poder de erosão, abrasivos com poder de abrasão, que juntos, associados a um terceiro fator, o fator mecânico da escovação, ele pode potencializar esse desgaste. Então é importante a gente compreender se o uso diário do shot é capaz de alterar a superfície dos dentes e se deve haver recomendação do tempo de espera para a escovação habitual. É aí que surge o objetivo do nosso trabalho, que é justamente analisar os efeitos de ingredientes de shots matinais, nesse caso a cúrcuma, o limão e o vinagre, e do tempo de espera entre o consumo e a escovação sobre a rugosidade dentinária. Para a realização dessa pesquisa foram necessários 40 unidades de dentes bovinos rígidos, que foram limpos e esterilizados a fim de se evitar a contaminação cruzada. Após essa etapa, os dentes foram segmentados e foi utilizado o primeiro terço cervical radicular. Cada dente resultou em 3 corpos de prova. Logo, tivemos 120 corpos de prova com 4 por 4 por 2 milímetros de comprimento e espessura. Após essa etapa, foi realizada a planificação dos corpos de prova, utilizando a planificadora Politriz, que é essa máquina representada na imagem, em uma ordem decrescente de abrasividade das lixas, começando com a mais abrasiva, 320, e finalizando com a menos abrasiva, que é a 1200. Os corpos de prova foram divididos aleatoriamente em 12 grupos, com um N de 10, de acordo com a combinação entre ingredientes do shot matinal e a recomendação de 30 minutos de espera para a escovação. Essa divisão ocorreu de modo que o grupo continha ou água destilada, ou limão, ou vinagre, e a ausência ou presença da cúrcuma, ressaltando que não houve grupo com mais de um ingrediente ácido. Nós tivemos 6 grupos com a escovação imediata e outros 6 grupos com a escovação após 30 minutos. Esses 30 minutos, os corpos de prova ficaram imersos em saliva artificial, a fim de simular justamente o que acontece na cavidade bucal. Essa solução analisante é composta de cálcio, fosfato, cloreto de potássio e um tampão Trix a fim de se estabilizar esse pH. Os espécimes foram individualmente imersos nos respectivos líquidos por 5 minutos e submetidos à escovação simulada no tempo previamente estipulado. Em cada grupo experimental foi feita a suspensão do edifício Colgate Total 12 em água deionizada na proporção 1:3. Foram utilizadas escovas macias a um peso de 220 gramas e o total de ciclo foi 14.690. Isso equivale a 3 escovações diárias durante um ano. As medidas da rugosidade dentinária foram realizadas em 2 momentos: antes do início do estudo e após o desafio erosivo abrasivo. As medições foram feitas em uma direção em 3 diferentes pontos no tempo, em um comprimento de 0,25 mm, com velocidade de 0,5 mm por segundo em cada amostra. A média das 3 medidas em cada momento foi calculada e utilizada na nossa análise estatística. Uma primeira análise foi realizada no momento de alocação dos corpos de prova, justamente para garantir que esses corpos iam sair de uma mesma condição de rugosidade. Os dados tabulados foram analisados pelo ANOVA em esquema de parcelas subdivididas com teste post-hoc de Tukey, para comparações múltiplas entre as médias. As análises foram realizadas no programa estatístico Jamovi com nível de significância de 5%. Os nossos resultados, para análise estatística dos dados, foram considerados os seguintes fatores em estudos: 3 fatores. O grupo, que é a formulação do shot, o momento da escovação e o tempo. O modelo estatístico incluiu todas as possíveis interações entre os fatores. A tabela 1 apresenta os valores média e desvio padrão da rugosidade superficial mensurada em cada grupo experimental.
Essa é a tabela 1, como eu falei, ela vai apresentar os três fatores, o grupo, o momento da escovação e o tempo. Não foi observada interação significativa entre os três fatores em estudo simultaneamente. Porém, as interações duplas entre os fatores tempo e grupo e tempo e momento da escovação foram estatisticamente significativas. Essa é a tabela 2. Ela mostra a média e o desvio padrão da rugosidade superficial, agrupando-se o nível momento da escovação. Dentro de T0, nós temos todos os grupos com a letra B minúsculo. Dentro de T1, todos os grupos apresentam a letra A minúsculo. Letras diferentes demonstram que houve significância estatística. Dentro de T0, todos os grupos apresentam A maiúsculo. Logo, letras iguais mostra que não houve significância estatística. Já dentro de T1, no grupo do suco de limão, nós temos a letra A maiúsculo, enquanto o nosso grupo do controle negativo, que é o grupo da água destilada, apresenta a letra B maiúsculo. Letras diferentes mostram que houve significância estatística. Logo, o grupo do suco de limão foi o que teve o maior aumento de rugosidade quando comparado ao grupo controle e aos outros grupos também. A tabela 3 apresenta a média e desvio padrão na rugosidade superficial, agrupando-se o nível grupo. Então, o momento da escovação versus o tempo demonstrou que, independente do grupo, todos os grupos apresentaram aumento na rugosidade superficial no T1 comparado ao T0. No T1, o valor observado dos grupos da escovação imediata foi superior ao dos grupos que aguardaram 30 minutos na saliva artificial. Discussão. Dieta e sensibilidade podem estar relacionados? Hoje em dia, o perfil do paciente que procura a clínica, o consultório, na maioria das vezes, tem uma queixa comum entre eles, que é a sensibilidade. Essa sensibilidade pode estar atrelada a uma lesão não cariosa, a um hábito parafuncional. Mas será que essa sensibilidade não pode ter relação com a dieta do paciente? Mas não só com a dieta, mas com o estilo de vida, com a rotina? É aí que Fraga afirma que existe uma relação entre o uso de agentes ácidos e abrasivos e o aumento da exposição da dentina, o que eleva as chances da hipersensibilidade. O consumo de bebidas ácidas, como o shot matinal, com substâncias de pH baixo, pode afetar diretamente a integridade da dentina. Retomando nossos resultados, como o limão foi o grupo que teve maior alteração na rugosidade, isso confirma justamente por quê? Porque o limão é uma substância que tem um pH completamente ácido, mais ácido até que o do vinagre. O pH do limão está ali por volta de 2,4. Já o do vinagre está em volta de 3, 3,4. Então, isso justifica o fato do grupo do limão ter tido um maior valor de rugosidade. A rugosidade dentinária é um fator importante na manutenção da saúde bucal, que pode afetar a adesão bacteriana, a progressão da cárie e a estética dental. Outro ponto importante é o pH de dissolução da dentina. Por quê? Porque ele é maior que o do esmalte. Isso quer dizer que, em um ambiente ácido, em um meio ácido, a dentina vai se dissolver com maior facilidade quando comparada a um esmalte. O pH crítico do esmalte é algo por volta de 5,5. Já o pH crítico da dentina é entre 6,3 e 6,5. Isso quer dizer que não necessariamente precisa-se de um pH extremamente ácido para que essa dentina seja afetada. E isso acontece justamente pela composição da dentina. A dentina é composta principalmente por matéria orgânica e tem na sua composição um grande número de tubos dentinários. O pH ácido contribui para a dissolução do fosfato de cálcio, que é um componente fundamental dessa estrutura. Em paralelo ao efeito do pH, a abrasão adicional decorrente da ingestão de substâncias e hábitos como a escovação imediata pode agravar ainda mais a perda mineral e o aumento da rugosidade da dentina. Então, é o que eu falei anteriormente, é a associação de diversos fatores, de diversos mecanismos, mecanismo de força, de tensão, de fricção, associando o ácido ao abrasivo, à escovação, que juntos podem potencializar o efeito dessas substâncias e chegar a uma perda mineral não desejada. Durante a pesquisa de trabalhos para contribuir para a nossa pesquisa, foi achado o estudo de Maciel, em que foi avaliado o impacto de clareadores caseiros sobre o esmalte dental, incluindo a cúrcuma e o carvão ativado. A cúrcuma não obteve ação clareadora e não alterou significativamente a rugosidade dentária, porém, causou um leve amarelamento nos dentes. Eu trouxe essa informação justamente porque durante a nossa pesquisa observou-se que
Todos os corpos de prova que ficaram imersos em grupos com cúrcuma tiveram uma leve pigmentação ao final da pesquisa. Esse não foi o foco da nossa pesquisa, a alteração de cor não foi o foco foi a rugosidade dentinária, mas isso é uma informação importante que surge como possibilidade de novas pesquisas para tentar desvendar qual o mecanismo que fez esses corpos de prova alterarem a sua cor após a imersão na cúrcuma. Outro ponto relevante é a individualidade de cada paciente. Mas por que a individualidade de cada paciente? Justamente pelo fator que trouxe uma diferença grande no nosso resultado, algo que chamou nossa atenção. A saliva. A saliva ela desempenha um papel essencial no controle, na evolução e na proteção contra a erosão dentária. Mas será que a qualidade da saliva e a capacidade de remineralização dos dentes são iguais em todos os pacientes? Existem pacientes com alterações sistêmicas que tomam medicamento para hipertensão, tomam medicamentos para ansiedade, que são medicamentos que vão refletir diretamente no fluxo salivar, podendo reduzir esse fluxo. E mesmo assim, tem pacientes que têm um bom fluxo salivar, mas não têm uma qualidade da saliva suficiente para promover a remineralização que necessita. Não fornece um cálcio, um fosfato suficiente. Então, muito mais do que saber se o paciente toma shot matinal, é entender quais são os hábitos, qual a rotina, além disso, entender a saúde geral para que, entendendo todos esses fatores, o dentista possa ajudar a intervir da melhor forma possível. A influência do shot matinal na rugosidade dentinária é um tema relevante, especialmente considerando o aumento do consumo de bebidas ácidas e açucaradas na dieta moderna. Embora a evidência científica indique que tais substâncias podem contribuir para a alteração da superfície da dentina, mais estudos são necessários para entender a magnitude e a duração desses efeitos. Portanto, conclui-se que, de acordo com as limitações do presente estudo, pode-se concluir que escovar imediatamente após a ingestão de alimentos pode aumentar a rugosidade da dentina, e esse efeito foi intensificado na presença do limão. Os 30 minutos de imersão em saliva artificial auxiliaram na minimização dos efeitos negativos sobre a alteração das superfícies. Essas foram as nossas referências. Obrigado a todos pela atenção e espero que vocês tenham gostado e que tenha ficado claro.